Muito bem, no vídeo de hoje eu quero te mostrar 7 erros que te fazem perder os melhores momentos da vida. Provavelmente você está fazendo uma série de coisas que estão te deixando sem tempo. Sabe aquela coisa de, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para fazer atividade física, não tenho tempo para nada. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é formas de você sair do automático e começar a perceber, e a partir do momento que você perceber onde você está perdendo tempo, você vai passar a ter a possibilidade de fazer novas escolhas. Então, se você ainda não está inscrito, inscrita no canal, se inscreva, ative as notificações e já deixa o seu like aí para a gente poder começar. O perigo aqui é o seguinte, você não perceber algum deles e eles de fato estarem fazendo, algum desses erros estarem te fazendo perder tempo. Eu fiz uma lista aqui dos 7 erros e eu vou passar um por um, beleza? Erro número 1. Para mim, se você não errar nisso, você vai começar a ter mais tempo para sua vida além do trabalho. Porque o grande ponto aqui é ter uma boa performance no trabalho, crescer profissionalmente, crescer o negócio, ser promovido, ter resultado, mas sem abrir mão da vida pessoal. Então, o primeiro erro é não planejar o tempo da sua vida fora do trabalho com o mesmo zelo e a mesma excelência do que você planeja a sua vida no trabalho. Então, o tem tempo para tudo significa o seguinte, olha, o que é importante para mim e eu vou planejar esse tempo dentro da minha agenda. Então o erro é, eu planejo tudo no trabalho e deixo a minha vida pessoal no modo aleatório. Como é que eu resolvo isso? Planejando, colocando na agenda. Como que você organiza o seu trabalho? Se você organiza bem o seu trabalho, ou qualquer coisa do seu trabalho, use o mesmo recurso que você tem, recurso de habilidade, para organizar as suas coisas fora do trabalho. O exemplo mais clássico disso para mim é quando eu percebo que eu lido no trabalho com uma série de projetos, que eram os meus clientes, são os meus treinamentos, meus mentorados, meus produtos, meus cursos, e eu percebo que tudo na minha vida pessoal também é um projeto. E eu falo, peraí, se eu lido bem com os projetos no trabalho, eu vou fazer a mesma coisa com a minha vida pessoal, transformando tudo em projeto. Então eu passo a fazer do mesmo jeito, igualzinho. Eu tenho reunião com os meus filhos. Eles não sabem, mas está lá na minha agenda. Entende? O tempo com eles. Eu tenho reuniões com Deus. São os momentos que eu planejo para estar com Deus. Ele já sabe. E eu também. Então, eu vou planejando as coisas do mesmo jeito que eu planejo no trabalho. Então, eu planejo com antecedência, eu chego com antecedência, eu trato com diligência, com esmero, com carinho. Então, esse é o primeiro erro. Não tratar todas as coisas como você trata o seu trabalho. Né? Hoje eu estava lendo uma passagem lá do Epiteto, né? Epiteto, acho que é isso. Que ele fala assim, como você faz qualquer coisa, como você faz todas as coisas. Cara, cuida de tudo como você cuida das melhores coisas da sua vida, das coisas que mais importam para você. Porque quando a gente não toma conta das coisas, significa que aquilo não é importante para nós. Então esse é o primeiro erro. O segundo erro que faz a gente perder tempo é quando nós estamos em momentos fora do trabalho, a gente estar presente fisicamente, mas não estar emocionalmente, não estar lá de verdade. Então, há uma frase muito interessante que a nossa capacidade precisa estar em colocar a nossa cabeça e o nosso coração onde os nossos pés estão. E muitas vezes a gente está lá com os nossos filhos, a gente está lá com a nossa esposa, com o nosso marido, enfim, e a gente está pensando em outra coisa, ou está no celular respondendo alguma coisa, está sempre fora dali. E aí te faz perder tempo. Tempo de quantidade é muito importante, mas o de qualidade também. Às vezes você hoje, no seu contexto, você tem pouco tempo de quantidade. Então que você tenha de qualidade, pelo menos. Né? Para que aquele momento realmente valha a pena. O terceiro erro que eu vejo acontecer muito é aquela coisa de até entender o que é importante. Então vamos supor, eu preciso visitar meus pais, preciso visitar meus avós, preciso falar com os meus avós, preciso falar com aquele amigo. E aí você fala, não, tudo bem, eu preciso, mas aí depois eu vejo isso. Não considerar aquilo tão importante ou tão essencial quanto as coisas do trabalho, por exemplo. Porque eu não vejo as pessoas procrastinarem tanto as coisas do trabalho, eu vejo elas procrastinarem mais as coisas da vida pessoal. Então, tempo com a família, saúde, um lazer, uma viagem. Vai procrastinando essas coisas achando que você vai ter o tempo. Quem disse que você vai ter o tempo para fazer isso no futuro? A gente nem sabe o que vai acontecer no futuro.
Então, claro que a gente planeja, mas a gente não fica procrastinando. E aí, ao procrastinar, esse depois, né, depois eu vejo, nunca chega. Esse é o maior problema. Então, assim, o mesmo jeito que eu falei no primeiro erro, é o que deve ser feito agora. Planejar o tempo, colocar data para as coisas. Quando você coloca data para as coisas, você tende a diminuir a chance de procrastinar. Então, quando eu vou falar com a minha avó, quando eu vou visitar os meus pais, quando eu vou passar tempo com a minha família, quando que eu vou dar o tempo para conversar com a minha esposa, com o meu marido? Tem tempo para tudo significa que a sua agenda, sim, deveria estar cheia. Cheia. Você não deveria ter tempo livre. Isso significa o seguinte, que ela deve estar cheia de trabalho e cheia de compromissos pessoais. Quando você tem a sua agenda livre, você pode cair no quarto erro, que é, eu quero ter um tempo para curtir preguiça. Qual que é o problema disso? Bom, para começar, preguiça é um vício. Preguiça não é uma virtude. Não existe o tempo de não fazer nada, porque quando você não está fazendo nada, você não está honrando com o seu tempo na Terra. Porque tudo que está parado tende a morrer. Água parada, tudo que é vivo, parado, morre. Não significa que você tem que estar trabalhando 24 horas por dia, não é isso. Quando você está descansando intencionalmente, dormindo, você está, do ponto de vista científico e biológico, regenerando suas células neurais e físicas do corpo. Quando você está descansando ao longo do dia, você está intencionalmente recarregando a sua energia emocional, mental e física. Só que descansar não significa ficar de preguiça, ficar assim, navegando nas redes sociais, assistindo qualquer bobagem que prejudique a sua mente. Não fazer nada vai te deixar pior mentalmente, vai te deixar pior emocionalmente, porque ao ficar navegando nas redes sociais, você vai começar a se comparar. Ao ficar vendo notícias ruins na TV, você vai começar a ficar puto da vida, pessimista com a vida. Vê se isso não acontece com você. Então, no seu momento de descanso, não fique à toa. Planeje algum descanso interessante, como ler um romance, passar tempo com seus filhos, passar tempo com pessoas, ligar para alguém que você não fala há muito tempo, porque senão fica aquela, né? Eu não tenho tempo para nada. Olha aí o seu celular, quanto tempo você passa na rede social preferida ou em todas as redes sociais. Vê aí no seu navegador quanto tempo você passa em algum streaming assistindo séries, e não que seja ruim, mas você pode fazer isso com alguém. Não reclama que você não tem tempo. Você tem tempo, mas é que você está escolhendo usar de um jeito ou de outro. Sempre que eu tenho a vontade de dizer estou sem tempo, e eu passo por isso também, eu olho para a minha agenda, eu olho para o meu celular e falo, peraí, quais foram as escolhas que eu fiz que me fizeram estar sem tempo para aquilo que teoricamente eu gostaria de fazer? De repente eu posso pensar assim, não, eu estou sem tempo para isso porque na verdade eu escolhi não fazer isso porque isso agora não é o essencial. Cara, é um exercício duro. Não é um exercício de criança. É um exercício de lidar com as próprias escolhas. Você vai precisar dizer não para uma série de coisas o tempo inteiro, para coisas muito interessantes. Tudo parte do princípio de que nós temos 24 horas no dia. Eu não sei como são as suas 24 horas. Eu não sei se você pega 3 horas de trânsito para chegar onde você tem que trabalhar. Eu não sei se você tem problema de TDAH. Eu não sei se você tem 12 filhos como um mentorado meu ou se você é solteiro ou solteira. Eu não sei. Mas na prática é como você está usando as suas 24 horas, que são diferentes das minhas, mas ainda são 24 horas. Se você escolhe não fazer nada, é um tempo que você está escolhendo e ele está passando. Apesar de não apesar da gente não ter que ser regido por Cronos, Cronos está, né?
Porque os sumérios, quando decidiram as 24 horas do jeito que a gente tem, foi assim que foi, simples assim. Horas, minutos e segundos, né? Então a gente tem que lidar com isso. Só que o que nós estamos fazendo nesse tempo, e não tem nada mais desesperador para mim do que ouvir alguém falando, tô curtindo preguiça. Porra, curtir preguiça? Curtir preguiça é você não devolver os talentos e os dons que você tem e que recebeu de graça. Por graça. Você está jogando no lixo. O que não significa que você deve trabalhar 24 horas por dia, ao contrário. Tem tempo para tudo. Você precisa organizar o seu tempo para ter tempo para tudo que é importante para você. Agora, eu quero não fazer nada, eu quero curtir preguiça. Fique em paz. Não estou aqui para convencer ninguém de nada. Essas são as suas escolhas. Só não reclame que não tem tempo. Quinto erro, acreditar que só vale a pena estar presente com as pessoas que você ama nos momentos importantes quando é um evento especial. Então, só vou visitar minha avó no dia das vós, no dia das mães e no aniversário dela. Pô, cada momento é um momento especial. Intencionalidade é a palavra. Não espere o melhor momento, não espere a melhor circunstância. Tá com um tempo agora, entre uma reunião e outra, pega o seu telefone e liga para alguém que você não vê há muito tempo, que você não fala há muito tempo. Cara, cada momento importa. Não fica esperando o grande acontecimento. A vida, a beleza da vida está no cotidiano, está nas coisas simples. Eu estou dizendo isso para você porque eu digo isso para mim todos os dias, porque eu sou uma pessoa com uma tendência a querer os grandes acontecimentos. Isso às vezes até fala, caramba, não está acontecendo nada de tão grande, estou desmotivado. Mas não é assim que as coisas funcionam. Sexto erro, medir produtividade apenas por entregas no trabalho. Produtividade não é só sobre trabalho, é também sobre trabalho, porque a vida não é só trabalho, a vida é também trabalho. E produtividade é a sua capacidade de colocar qualidade nas coisas que são essenciais para você. Produtividade não é só sobre fazer quantidade, é sobre qualidade. Porque de que adianta eu fazer 1000 coisas se essas coisas não têm qualidade? Muitas vezes as pessoas me dizem, um dia produtivo é um dia que eu consegui fazer as coisas que eu planejei fazer. Isso é parte do processo. Mas existe um outro lado que mas fez com qualidade? Porque se não fez com qualidade, o que adianta? Quantidade é importante, mas qualidade é mais. Mas eu tenho que dar conta de todas as minhas atividades no dia? Sim. Mas como você vai fazer isso de um jeito bem feito? Mudando a ordem pela qual você faz as coisas, fazendo com mais intenção, fazendo de um jeito melhor, aprendendo como fazer melhor? E o sétimo erro é falta de clareza de propósito, e aí tudo que você faz, você não vê sentido. Ou porque, na verdade, você está vivendo no modo zumbi, que o modo automático ele é um modo zumbi, porque a gente fica lá fazendo um monte de coisa, não sabe efetivamente por que está fazendo, e quando olha para trás já se passaram 5 anos. E você fala, cara, tinha tanto plano, mas planos que não eram claros, planos que não tinham sentido para você. Olhar para esses erros é, na verdade, olhar para as consequências de uma vida sem planejamento, uma vida sem intencionalidade, uma vida sem rotina e uma vida onde você não acredita que é responsável pelas suas escolhas. Tudo começa nas nossas escolhas. Ao longo das minhas 24 horas, será que ao longo do dia o meu dia é preenchido por coisas que eu escolhi fazer, ou que, ao ser demandado e demandada por aquilo, eu, com consciência, entendi por que naquele momento é um momento para se fazer aquilo. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas agora numa posição mais de vítima vão falar, Stênio, mas é complicado, né? Porque eu tenho um trabalho e eu não escolho as demandas que eu faço. Stênio, mas é complicado porque eu tenho um chefe, então deixa eu te contar uma história. Eu também tenho uma série de demandas como autônomo, profissional, sozinho, sem chefe, sem equipe, que eu também odeio fazer e eu preciso fazer, porque esse é o trabalho de adulto. Eu não tenho chefe. Eu não tenho gente me pedindo que eu não tenho que fazer, mas eu tenho cliente. E cliente também pede as coisas. E várias coisas eu não concordo. Várias eu me posiciono. Várias eu digo não.
e eu preciso assumir esse risco, é uma escolha, ou a gente entra no modo vítima de, eu não tenho o que fazer, as escolhas não são minhas, é muito complicado, você não entende o meu contexto, ou a gente assume a realidade de que várias coisas realmente não são culpa nossa, mas nós somos responsáveis do output dessas coisas. O que eu faço com determinadas coisas? Quando começa um processo de mentoria individual ou um treinamento que eu vou conduzir e começa um papo de Stênio, mas você não entende, Stênio, mas é difícil, eu falo, se quiser continuar nessa linha, é melhor até ir embora, porque eu vou perder o meu tempo e você o seu. Exige na essência assumir a autorresponsabilidade, assumir que várias coisas vão acontecer e que sim, elas acontecem e que é isso mesmo. Vai dar problema, você não vai ter sorte com algumas coisas, de repente você vai ter nascido numa família não tão legal, de repente você mora muito longe no seu trabalho, isso aconteceu, mas permanecer nessas posições, nessas situações, é uma escolha sua, reclamar não é uma opção. Quer dizer, mas não é uma opção que vá gerar frutos, entende? Então, ao ter essa consciência, você passa a fazer novas escolhas. E se eu quero sair da situação que eu estou agora e não perder mais tempo, eu posso fazer o exercício de planejar mais o meu tempo para coisas que hoje eu não tenho tempo. Eu posso fazer o exercício de estar mais presente, exercitando a presença. Eu posso, de fato, aproveitar melhor o meu tempo e eliminar toda a preguiça, todo o vício da minha vida que me faz não ter tempo para aquilo que importa para mim. Então, por exemplo, quando eu bebo um pouco mais, eu me desconecto das pessoas que eu amo. Então, por que não largar isso? Quando eu fico lá, eu quero ficar sozinho, não quero falar com ninguém, porque eu tô cansado das pessoas, você tá escolhendo não ficar com as pessoas, cara. É isso. E o tempo não volta. Ontem meu filho tava no final do domingo, a gente, teve um domingo super corrido, uma tia de um amigo nosso faleceu e tal, e a gente foi no velório, no enterro, e aí quando a gente chegou em casa, mais tarde, depois a gente foi almoçar nos meus pais, quando a gente chegou em casa, meu filho foi jogar videogame. Ele falou, pai, posso jogar videogame? Pode. Aí ele foi jogar videogame, aí a gente tava, eu, minha esposa e o mais novo no quarto, e o mais velho tava na sala jogando videogame. Aí eu sentei no quarto do mais novo com a minha esposa e ele, e o mais novo. Aí me caiu a ficha, assim, eu falei assim, ô filho, Lucas, vem pra cá, desliga esse videogame. Ele ficou puto. Eu podia ter querido agradá-lo, eu falei, desliga esse videogame aí, filho. Ele, pai, quero jogar, não joguei nada. Eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu, sua mãe e seu irmão mais novo, a gente tá aqui brincando, e eu vou te dizer uma coisa na boa. Se você não vier agora, esse momento que a gente tá vivendo agora, você nunca mais vai participar. Porque ele pode participar amanhã, mas amanhã vai ser diferente de hoje. Porque esse momento, eu falei para ele, esse momento não volta mais. Cara, ter a consciência de que o nosso tempo não volta mais é assumir a responsabilidade de que todas as escolhas que nós estamos fazendo, elas vão me deixar mais satisfeito, feliz e vai gerar um mais ou menos resultado ou não. Então ter essa consciência de que o tempo é limitado, ter a consciência de que o tempo não volta e ter a consciência de que o tempo é finito, ele um dia vai acabar, nos dá a possibilidade de mudarmos as nossas escolhas. Foi assim que eu mudei de carreira. Foi assim que eu tomei risco de uma série de coisas. É assim que eu estou dizendo não para uma série de coisas interessantíssimas na minha agenda, mas que são menos importantes ou menos essenciais daquilo que realmente importa na minha vida. Eu estou disposto a abrir mão do tempo da minha família para trabalhar mais? Não. Não estou. Mas o que vai gerar de ônus nisso? Talvez eu ganhe menos dinheiro agora, talvez eu demore mais para ter o resultado que eu quero ter. É uma escolha. É uma escolha. Para que eu não fique reclamando, as coisas comigo não acontecem do jeito que eu gostaria, as coisas comigo são mais difíceis e parará. E aí a pergunta que fica é, o que você está perdendo nas escolhas que você tem feito? Ou qual é a qualidade das suas escolhas? Como você poderia mudar a qualidade das suas escolhas para ter mais tempo para aquilo que realmente importa para você? Faça essa reflexão, deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre o que ficou para você nesse vídeo, quero te ouvir.
deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!